Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 6. Ouça, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O líder que alimenta o reino antes de alimentar a si mesmo. Observe que essa segunda carta a Timóteo, escrita no cárcere, para você que não sabe, o apóstolo Paulo apresenta três figuras ministeriais. O soldado, versículos 3 e 4, o atleta, versículo 5, e observe que ele apresenta também o lavrador, aí onde eu li no versículo de número 6. É significativo que Paulo conclua com o lavrador. O soldado enfrenta batalhas, o atleta busca disciplina, mas o lavrador vive do invisível. Olha que coisa interessante. Ele semeia sem garantia imediata, trabalha quando ninguém observa e espera o tempo determinado por Deus. O ministério pastoral se parece muito mais com o campo do que com o palco. Você sabia disso ou não? Esse verbo grego, kopiao, trabalha, significa cansar-se até a exaustão, labutar intensamente. Paulo não fala de um líder ocupado, mas de um líder que se desgasta por amor ao reino. O lavrador depende de 4 fatores que não controla. Ele não controla. Olha que coisa interessante. A chuva, o tempo, a germinação, a colheita. Ele trabalha, mas reconhece que o crescimento pertence a Deus. Isso harmoniza perfeitamente com Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O verdadeiro líder aprende a diferença entre trabalho e produzir resultados. O trabalho pertence ao homem, os frutos pertencem a Deus. Há líderes que querem colher sem arar, querem reconhecimento sem lágrimas, querem autoridade sem serviço, querem frutos sem permanecer muito tempo no mesmo campo. Paulo lembra, o lavrador primeiro trabalha, depois participa. A ordem nunca muda, simplesmente nunca muda. Crisóstomo chegou a dizer que o agricultor suporta frio, calor, chuva e longos dias, porque seus olhos estão na colheita invisível. Ele comparava o pastor ao agricultor que suporta críticas porque enxerga pessoas maduras no futuro. O líder vive olhando para aquilo que Deus fará amanhã, que Deus fará depois. Então permita-me te proporcionar, te facultar 5 lições importantes para a nossa regra de fé e prática. Primeiro, o lavrador trabalha debaixo da terra antes de trabalhar sobre a terra. Toda plantação começa onde ninguém vê. Ouça-me com cuidado, meu amigo. As raízes crescem antes dos frutos. O mesmo acontece na liderança. Antes do púlpito existe o quarto secreto. O quarto no sigilo. O quarto da confidência. Antes da autoridade pública existe a intimidade escondida, que ninguém vê. Os maiores líderes possuem raízes profundas que quase ninguém conhece. Você sabia disso ou não? Segundo, a segunda lição, o lavrador nunca cava todos os dias para verificar se a semente está crescendo. Esse é um erro fatal, se assim ele o fizesse. Quem abre continuamente a terra destrói o próprio plantio. Sabe qual é a aplicação que temos aqui? Há líderes que vivem verificando resultados. Quantos membros chegaram? Quantas ofertas entraram? Quantos elogios receberam? Quantos likes foi dado na minha rede social? Isso mata a paz ministerial. A fé trabalha, meu amigo, mas a ansiedade desenterra as sementes. Foi isso que aconteceu com Davi quando ele queria contar o censo. Terceiro, o primeiro fruto do campo não é o milho, é o próprio lavrador. Paulo diz, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Antes que a igreja cresça, o pastor precisa crescer. Antes que a congregação seja transformada, o líder precisa ser transformado. O primeiro milagre do ministério acontece dentro do ministro. Saiba disso e guarde isso, meu amigo. Número 4, a quarta lição. O lavrador conhece as estações e não confunde inverno com esterilidade. Há épocas em que aparentemente nada acontece. Mas debaixo da terra, Deus continua trabalhando.
Pastores experientes sabem que o silêncio não significa abandono, a demora não significa fracasso, o inverno não significa morte, o campo continua vivo porque Deus trabalha escondido. Quinta e última lição que temos aqui: o lavrador nunca come a semente. No mundo antigo, o agricultor separava a melhor parte para semear. Ele resistia à tentação de consumir aquilo que garantia o futuro. Espiritualmente, existem líderes que consomem hoje aquilo que deveria ser investido no reino. Gastam tempo, gastam dons, gastam unção, gastam recursos, gastam oportunidades. O líder sábio preserva sementes para as próximas gerações. O soldado vence batalhas, o atleta vence competições, mas o lavrador vence o tempo. O ministério não é medido apenas por grandes momentos, mas pela fidelidade diária, silenciosa e perseverante. O verdadeiro líder, meu amigo, entende que o campo pertence a Deus, a semente é a palavra, o crescimento vem do Senhor e a colheita chega no tempo certo. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: o líder que deseja participar dos frutos do reino, ouça isso, precisa primeiro aceitar o cansaço do tempo, o desgaste do tempo e do campo. Você entende agora ou não? Vou repetir. O líder que deseja participar dos frutos do reino precisa primeiro aceitar o cansaço do tempo e do campo. Porque Deus não entrega colheitas eternas a quem não ama o trabalho invisível, ou seja, quem não sabe esperar. Guarda isso, lavrador. Baruch Hashem. Deus te abençoe.